Item 25, a ruína e restauração de Tiro, estudando Isaías capítulo 23, versículos 1 a 18. O versículo 7 diz: é esta a vossa cidade que andava pulando de alegria? Tiro era uma das principais cidades dos sidônios, de onde era Jezabel. Essa cidade foi atacada pelos assírios. Depois Nabucodonosor arrasou, deixando apenas a parte da cidade que estava na ilha. Por fim, o imperador grego Alexandre Magno invadiu e destruiu a ilha. A cidade de Tiro era uma cidade que era uma das principais dos sidônios, que também eram chamados de fenícios. Tá bom? Foi na região dos sidônios, lá ficava a cidade de Biblos, onde, segundo a história, foi desenvolvido o nosso alfabeto. E foi uma cidade que se destacou tanto pela escrita, né, pelos documentos antigos, que da cidade é do termo Biblos, o nome dessa cidade, que vem a palavra Bíblia. Né? Foi um local que se destacou muito na cultura, porque eles desenvolveram esse alfabeto, né, que nós temos hoje, nasceu entre os fenícios. E os fenícios, eles eram muito ricos, porque eles se dedicavam ao comércio marítimo. Os fenícios foi o povo, além do alfabeto, diz a história, eles foram os primeiros navegadores da história, pelo menos tratando de navegadores do mar, porque talvez os egípcios navegavam em rio, né? Do rio Nilo. Mas navegar em mar, os fenícios eles dominaram a navegação marítima até o dia dos romanos, quando os romanos, em guerra contra os fenícios, mas em especial uma cidade fenícia que era chamada de Cartago, então os romanos acabaram conseguindo capturar um navio, capturar marinheiros, fazer cópia daqueles navios para poder competir com eles. Mas os fenícios, até esse período dos romanos, aí, já no ano 150, 170 antes de Cristo, eles dominavam o mundo da navegação. Então, fazer guerra com eles não era fácil. E como essa região ela foi invadida pelos assírios, depois por Nabucodonosor e depois pelo Império Grego, né, os três na sequência, eles acabaram fugindo para o norte da África e lá eles fundaram essa cidade chamada Cartago. Na verdade, a cidade havia sido fundada antes, eles superpovoaram aquela cidade, mas ela foi fundada pelos fenícios. Né? No versículo 8 de Isaías 23, o profeta diz o seguinte: quem formou este desígnio contra Tiro? A cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. Então, aqui falando, né, de negociantes, porque eles viviam do comércio. Diz a história que todo o mar Mediterrâneo era navegado pelos fenícios e que os fenícios eles foram até a Espanha. Existem cidades na Espanha hoje que foram fundadas pelos fenícios. O rei Salomão comprou muita madeira dos fenícios, eram grandes navegadores e grandes negociadores. Então essa cidade de Tiro ela acabou sendo destruída pelo imperador grego Alexandre Magno. Se cumpriu a profecia de Isaías. E parecia impossível conquistar a cidade de Tiro. Os próprios assírios não conseguiram, os babilônios não conseguiram. Por quê? Porque a cidade de Tiro ela ficava numa ilha, tinha uma parte que ficava numa ilha. Então, e para você poder chegar na ilha, você precisaria navegar, enfrentar os navios fenícios que eram bem superiores. Mas diz a história que Alexandre Magno ele mandou construir uma ponte de terra. Ele foi aterrando, pegou a parte da cidade que estava, né, no litoral, destruiu em todos os escombros, ele pegou e foi construindo uma ponte de terra até chegar na ilha e destruiu a ilha. Eles também se sentiam muito seguros, né, por ter uma cidade na ilha. E a cidade de Cartago, ela não era uma ilha, porque ela fica no norte do continente africano,
mas para chegar lá os romanos tinham que chegar pelo mar, né? Ou então eles teriam que dar uma volta muito longa, passando até pelo Egito para chegar na África onde estava Cartago.